Está começando o programa Empresas e Profissionais do Paraná NET. A sexta Conferência Nacional Digital pelo Meio Ambiente e Saúde, PAPICAM, IPESEC e parceiros sociais, através do programa Empresas e Profissionais do Paraná, temos a grande honra de chamar agora a Unimed de Londrina e o KPC também de Londrina. E nosso palestrante é o médico Dr. Elias José Gonçalves Ribeiro. E o tema é os males que o cigarro causa aos seres humanos. Olá, meu nome é Elias Ribeiro, sou médico, pneumologista e cirurgião torácico na cidade de Londrina. Irei falar para vocês o tema os males que o cigarro causa aos seres humanos. Para se falar nesse tema, precisamos rememorar um pouco da história do tabagismo no mundo. Se formos ver, esse tema, tabagismo, iniciou sua história no ano 1000 a.C., com os indígenas que ocupavam a América Central, principalmente os maias. Eles usavam o tabaco, queimando a folha do tabaco, para se fazer os rituais de cura e também incentivar os guerreiros que na época saíam para proteger as suas tribos. Isso, gente, se for pensar cientificamente, isso é bem comprovado, porque se for queimarmos a folha do tabaco, o tabaco produz na sua fumaça substâncias, principalmente a nicotina, que agem no nosso sistema nervoso central e faz esse incentivo pela liberação de substâncias que fazem essa euforia nos seres humanos. Por isso que o cigarro é tão bem aceito pela humanidade, por causa dessa questão de trazer essa euforia, e a nicotina também causa uma certa dependência. E se formos pensar então assim, o cigarro é uma droga. Pena que é uma droga extremamente aceita pela humanidade e pelo todo o social dele que ele faz. Pensando ainda na história, vamos ver que houve uma disseminação do tabaco por todo o mundo através do Cristóvão Colombo, quando veio fazer o descobrimento da América. Cristóvão Colombo chegou aqui basicamente nos anos de 1490, 95, então houve-se um hiato entre já 1000 a.C. a 1495, todo esse período era utilizado praticamente pelos indígenas. A partir desse descobrimento do Cristóvão Colombo do tabagismo, houve essa disseminação do tabaco na Europa. Muitas pessoas começaram a cultivar o tabagismo, a folha de tabaco, não só para o paisagismo, como também para o consumo do tabaco. Nesse período, início na Europa, eles começaram a usar principalmente a folha enrolada, de uma maneira artesanal, né, e consumia principalmente charutos e cigarrilhas, né, de uma forma totalmente disforme do cigarro. E também houve uma grande disseminação do uso do tabaco no sentido de usá-lo como rapé. Isso era fazer com que a folha, depois de seca, houvesse uma trituração e deixasse em partículas bem finas e você conseguia aspirar pela cavidade nasal. Isso foi muito difundido na época por causa que foi utilizado esse tipo de tratamento, não era só para o consumo no sentido de um vício, mas para tratamento de algumas doenças. Catarina de Médicis, que era a rainha da França na época, ela usou o tabaco em forma de rapé para curar enxaquecas, para você ter uma ideia. Então, ele começou a se disseminar por toda a população. Por quê? Porque tinha essa questão de cura que já era visto pelos indígenas em 1000 a.C. Mas aí houve um crescimento de todo o mundo e a Revolução Industrial. Começou-se a industrializar muitas coisas. E o cigarro também, de uma forma ou outra, eles queriam deixar de uma maneira mais apresentável. E uma pessoa, que era o Buck Duck,
que era um americano da Carolina do Norte, em 1880, viu-se a ideia de fazer a industrialização do tabaco, transformá-lo em uma apresentação única, de uma maneira que pudesse fazê-lo sem que haja a colocação da mão humana e que eles tivessem uma forma e um tamanho único e que fosse muito mais apresentável. E assim surgiu, em 1882, junto com um mecânico, que era um Bonsac, que construiu a primeira máquina de se fazer o cigarro de uma maneira manufaturada. Só que aí surgiu a segunda questão que está muito relacionada ao tabagismo, até então nos dias de hoje, que foi a formação do marketing em cima desse artifício. Por que disso? Porque quando surgiu a máquina, ela já fazia 120 mil cigarros por dia. E o consumo em todo os Estados Unidos era de 1/5 dessa quantidade de cigarros que eram feitos por dia. Então, o que começou a surgir? Buck Duke teve a seguinte intenção: precisamos colocar o cigarro frente a todas as questões da sociedade. E principalmente começou a se colocar em desfiles de moda, colocar-se em esportes, colocar-se corridas de carro, corridas de cavalo. Então tudo isso, o cigarro começou a ser difundido, fazendo com que as pessoas começassem a consumir cada vez mais. E logo em seguida surgiu duas grandes incentivos para que a população começasse a utilizar muito mais o tabagismo, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se vocês terem ideia, na Primeira Grande Guerra Mundial, os soldados eles queriam mais o cigarro, o maço de cigarro, do que a comida. Tanto que trazia um certo furor para as pessoas que ali estavam no combate. E na Segunda Guerra Mundial, o maço de cigarro ele se transformou em moeda de troca. Então, em nenhum momento na população até então, em todo esse período, ninguém contradisse o cigarro no sentido de males para a saúde da população. E se vocês forem ter ideia, o boom no cigarro no mundo se deu no período de 1911 até 1979, em que, você ter ideia, no Brasil, entre 1911 a 1979, houve um crescimento da população em 8 vezes do seu número. Mas o crescimento para o consumo de tabaco entre essa população, que cresceu em 8 vezes, houve um crescimento de 60 vezes. Então você vê como que houve uma aproximação do cigarro junto à população e o consumo desse artefato. Em 1939, começou então os estudos do tabaco em pequenos animais de laboratório para ver se causava alguns males. No Brasil, tivemos um grande cientista, e era professor e médico na época, Mário Kroff, e ele foi o fundador do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Ele começou a pesquisar o alcatrão. O alcatrão, ele é um dos metabólitos do tabaco quando queimado. E o alcatrão, quando ele começou a fazer pesquisas em coelhos, utilizou o alcatrão na pele do coelho, principalmente nas orelhas, fazia um implante de pequenas quantidades de alcatrão na orelha, e aí ele viu que nesse lugar começava-se a haver formação de câncer de pele. Ele fazia fumaças da folha do tabaco e deixava que esse coelho aspirasse essa fumaça, e viu-se que em alguns coelhos houve o crescimento do câncer de pulmão, e também alguns coelhos começaram a comer o tabaco, as folhas de tabaco, junto com os alimentos normais da época. Então, Mário Kroff começou a ver que o tabaco, ele também era um vilão para a população.
e mostrando isso nesses estudos. Por quê? Sabia-se que o alcatrão é um dos metabólitos formados pelo cigarro. Em 1950, a medicina começou, então, a fazer oposição ao tabaco, principalmente por dois temas que foram lançados, um deles mundialmente pelos Estados Unidos, que fez um estudo em torno de 5.000 pessoas e viu-se que havia algumas alterações no organismo humano, causando em alguns desses pacientes, e não vários, em torno de 35%, cânceres e principalmente câncer na via respiratória. E pena que logo em seguida, 2 anos depois, a União Soviética também lançou um estudo fazendo uma contradição ao estudo que os americanos tinham se lançado na época. Havia muita guerra política, e é como ainda até hoje há, né, entre esses dois países, né, que hoje se restringe à Rússia, mas ainda há uma grande contradição entre os dois. Mas viu-se que os americanos já tinham essa ideia. Então, sabidamente, gente, a partir de 1950, olha o que grande hiato, 1950 depois de Cristo e 1000 anos antes de Cristo, praticamente quase 3.000 anos, houve a utilização do tabaco pela humanidade e ninguém falou-se dos males que esse cigarro pode causar aos seres humanos. Hoje, sabidamente, 8 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa do uso do tabaco. Sabidamente, pessoas que contraem o Covid-19 têm uma pior evolução. E não pensando só que o tabaco pode causar alterações à sua saúde, o tabaco também causa outras alterações. Por exemplo, aparência. A aparência dos seres humanos que fumam são diferentes. Os dentes se tornam amarelados, o mau hálito é constante frente a essas pessoas, as rugas se predominam por causa da perda da elasticidade do tecido subcutâneo, o cheiro que essa pessoa traz. Então, isso causa um mal muito grande. A outra questão são consequências sociais. Há uma diminuição de um relacionamento social pelas pessoas que fumam. Não é um bom exemplo para a família, a pessoa, o ente que ali fuma. Há uma restrição frequente de ocupação de alguns lugares que eles não podem fumar em vários lugares hoje em dia. E também tem uma outra preocupação muito grande. Pessoas que fumam diminuem a sua produção no trabalho. O cigarro é uma coisa cara, traz um gasto muito, muito importante para cada pessoa. Esse gasto é principalmente para se manter o vício e principalmente por cuidados da sua saúde. Existem algumas pesquisas americanas que o gasto de um indivíduo em toda a sua vida com o cigarro chega-se a 1,4 milhões de dólares. É caro para o país. Por quê? O país gasta 3,5 mais de recursos para se pagar a saúde desse indivíduo do que se arrecada. Há doenças que esse indivíduo que os podem ter por causa do cigarro. Principalmente elas estão relacionadas por quê? Cada vez que o indivíduo coloca o cigarro e acende, ele coloca no seu organismo mais de 4.700 substâncias que fazem mal ao seu organismo. E dentre elas, 70 são cancerígenas. Então, gente, temos que lembrar que o cigarro pode causar mais de 20 tipos de câncer ao organismo. Muitas pessoas correlacionam-se o tabaco com o câncer de pulmão, mas ele pode ocasionar vários outros tipos de câncer no organismo. Sabemos que 25% das mortes do indivíduo com câncer, eles estão relacionados ao cigarro. Além disso, doenças cardiovasculares, 2 vezes mais aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, 4 vezes mais de outras doenças cardíacas.
Existem alterações relacionadas ao aumento de risco de tromboses e embolias. Sabemos que podem causar alterações da visão, principalmente da degeneração macular, aparecimento de cataratas e glaucomas estão muito relacionados ao tabagismo. Perda auditiva estão relacionados a isso. E um outro grande fator, principalmente que afeta o homem, relacionado à sua fertilidade. 2 problemas podem causar: disfunção erétil e a dificuldade de engravidar na mulher. E além disso, quando a mulher engravida, ela pode ter um risco muito grande de óbito fetal ou baixo peso está muito relacionado ao tabagismo. Sabemos também o grande mal que o cigarro pode causar ao ambiente, né? Presença das bitucas que ficam ali depois que o indivíduo fuma. Nessas bitucas há uma grande quantidade de arsênio, há uma grande quantidade de chumbo e há uma grande quantidade de nicotina que fazem mal ao meio ambiente. Sabemos que há uma destruição de mata, em torno de 200 mil hectares por ano para a produção do tabaco. Sabemos também que hoje é produzido no mundo em torno de 6 trilhões de cigarros por ano. Então, pensando-se assim, 6 trilhões de cigarros por ano, haverá em torno de 300 bilhões de maço que são feitos para condicionar esses 20 cigarros em cada maço. Sabendo que, tirando-se os cigarros, cada maço pesa 6 gramas, haverá em torno de 1.800.000 toneladas de resíduos que vão ficar no nosso meio ambiente. Esses são os males que o cigarro traz, não só de doenças, mas por toda a questão onde os seres humanos vivem. A 6ª Conferência Nacional Digital pelo Meio Ambiente e Saúde, PAPICAM, IPESEC e parceiros sociais, através do programa Empresas e Profissionais do Paraná, elaboramos o projeto Fumo Zero, do plantio ao consumo. E quem vai falando um pouquinho sobre o assunto é Amaury Breviglieri, da Rádio RC-FM 98.1 da cidade de Cornélio Procópio. Olá, amigos, a minha saudação a todos vocês. Eu sou Amaury Breviglieri, diretor da RC-FM de Cornélio Procópio. E nós estamos aí ansiosos pela Conferência Nacional pelo Meio Ambiente e Saúde, PAPICAM, IPESEC e também parceiros sociais de 2023. E ansiosos principalmente pela sugestão de projeto do Fumo Zero do plantio ao consumo da PAPICAM e parceiros. Projeto este que será entregue às autoridades participantes aí desta 6ª conferência. Fumo Zero do plantio ao consumo. A apresentação vai ser da PAPICAM, da Plataforma de Assistência do Paciente de Câncer de Maringá e também dos parceiros sociais, do nosso amigo Adevanil Generoso, e é um projeto importantíssimo para a saúde coletiva, para a saúde de todos e para que a gente possa frear de uma forma mais rápida essa doença tão terrível que tem afetado muitas pessoas, que é o câncer. E o projeto diz o seguinte: fica estabelecido o programa de substituição da cultura do tabaco por produtos orgânicos e agroecológicos no sul do Brasil e demais estados brasileiros. Parágrafo 1º. O programa será coordenado pelos governos municipais, estaduais e federal, os quais fornecerão incentivos e assistência técnica aos produtores interessados em fazer a transição para cultivos alternativos com melhor rentabilidade. O parágrafo 2º, neste projeto, diz que será promovida uma intensa campanha de saúde pública abrangente, antes e depois da promulgação da lei, visando conscientizar a população sobre os riscos do fumo e promover estilos de vida saudáveis.
No artigo 2º será incluída a matéria sobre os perigos e as doenças relacionadas ao cigarro na grade curricular do ensino fundamental em todo o país. É um projeto abrangente, um projeto importante para que a gente possa também dar a nossa contribuição. E é necessário que as autoridades presentes nesta 6ª Conferência Nacional do Meio Ambiente e Saúde abracem essa ideia, abracem essa proposta, abracem esse projeto para que nós possamos ter uma saúde pública de mais qualidade e de avanço. É isso. Muito obrigado, um abraço a todos.